Olá, bem-vindos à nossa jornada Casa Viva. A ideia aqui é a gente mergulhar junto nesse desafio, né? De conhecer a vontade de Deus, fazer os ajustes necessários e, claro, viver isso no nosso dia a dia. Vamos nessa? Bom, vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão, né? Aquela que em algum momento todo mundo já se fez. E vamos ser sinceros, é uma pergunta que pode deixar a gente bem ansioso, às vezes até travado, sem saber para onde ir. É que a gente costuma chegar para Deus como se ele fosse um aplicativo de GPS, sabe? A gente quer o endereço final, o roteiro completo com todas as curvas, os pedágios, o tempo estimado, tudo isso antes mesmo de ligar o carro. A gente busca segurança, controle, um plano perfeito para não ter o risco de errar. Mas e se a gente estiver fazendo a pergunta errada desde o começo? Vamos olhar para isso com mais calma, porque uma pequena mudança de perspectiva aqui pode literalmente transformar essa busca toda. Olha que interessante o que esse slide mostra. É um contraste gritante. A gente pede um mapa, algo estático, um roteiro. Mas o que Deus oferece é infinitamente maior. É algo vivo, relacional, Ele mesmo. Ele nos dá a sua própria presença para nos guiar. Ou seja, não é sobre ter o mapa, é sobre caminhar com o dono do mapa. Faz toda a diferença. E isso nos leva direto para essa declaração de Jesus que é a base de tudo. Repara bem, ele não disse, eu vou te mostrar o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. A vontade de Deus, então, não é um quebra-cabeça para a gente decifrar, é uma pessoa para a gente seguir. Então, aqui está o pulo do gato. A perspectiva vira de cabeça para baixo. O foco sai do nosso umbigo, do nosso pequeno plano de vida, e passa a ser o que Deus já está fazendo no mundo. A pergunta deixa de ser sobre o meu roteiro e passa a ser sobre como eu posso me juntar à grande história que Ele já está escrevendo. Certo, mas como é que a gente participa disso na prática? A Bíblia usa uma metáfora muito poderosa para descrever essa nova maneira de servir e de se relacionar com Deus. E essa imagem é a do olheiro e do barro. Ela fala muito sobre a liberdade que Deus tem para nos moldar, para nos refazer, para nos usar. O olheiro sabe exatamente o vaso que ele quer formar, mesmo que a gente, como barro, se sinta meio disforme ou até estragado nas mãos dele. E o que o barro precisa fazer? Basicamente duas coisas, só duas. Primeiro, ser moldável, quer dizer, estar disposto a ser transformado. E segundo, tão importante quanto, é permanecer nas mãos do oleiro. Não adianta nada querer ser moldado e ficar pulando para fora da roda, né? Esse diagrama aqui é fantástico, porque ele mostra que essa jornada não é uma linha reta, é um ciclo. Tudo começa no relacionamento com Deus. Daí, ele faz um convite, nos chama para algo. E esse convite quase sempre gera uma crise de fé, que por sua vez exige obediência, exige ajustes na nossa vida. E quando a gente obedece, a gente tem uma experiência mais profunda com ele, o que fortalece nosso relacionamento e o ciclo recomeça. Vamos focar um pouco nessa tal crise de fé. É aquele momento exato em que a gente se olha no espelho, vê todas as nossas limitações e pensa: Deus não pode me usar. Eu sou uma pessoa comum demais para isso. Mas a verdade, que é libertadora, é que a lógica de Deus é o exato oposto da nossa. Ele não chama os capacitados, ele capacita aqueles que ele chama. A nossa fraqueza, na verdade, é o palco perfeito para a força dele brilhar. E a história está cheia de provas disso. Pense em Moisés, que dizia ter a língua pesada. Em Elias, um cara que teve medo e fugiu. Pedro e João, que eram vistos como pescadores sem instrução. E até fora da Bíblia, como D.L. Moody, um vendedor de sapatos que se tornou um evangelista incrível. O pré-requisito de Deus nunca foi habilidade, sempre foi disponibilidade. Isso nos leva a uma reflexão muito pessoal. Qual tem sido a nossa desculpa preferida? Que limitação a gente costuma usar como um escudo, esquecendo que a promessa não é sobre a nossa capacidade, mas sobre a presença constante de Deus com a gente? Muito bem. Depois dessa virada de chave, de toda essa mudança de mentalidade, a pergunta que fica é: como é que isso vira algo prático no nosso dia a dia? Como isso sai da teoria e vai para a vida real? O caminho prático começa aqui. Primeiro, a metanoia, que é essa mudança de mente. É a decisão de parar de pedir um GPS e começar a confiar no guia que está do nosso lado. E segundo, é focar em permanecer nas mãos dele, antes de sair correndo para fazer um monte de coisas para ele. O ser vem antes do fazer. Isso pode ser bem concreto, bem simples. Que tal começar o dia com um tempinho de silêncio antes de pegar no celular? Ou antes daquela reunião tensa no trabalho, fazer uma oração rápida de dependência?
O desafio é esse: identificar uma coisinha que Deus já está fazendo ao nosso redor e simplesmente se juntar a Ele, sem querer controlar tudo. E para a gente terminar, fica essa pergunta. Depois de toda essa conversa, o que realmente marcou? Que verdade, que ideia vale a pena guardar no coração para que ela mude de verdade a nossa forma de caminhar a partir de hoje? Pensa nisso. A jornada continua.